Olá a todos, que a paz esteja convosco. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Plenitude, da série psicológica de Joana de Ângeles, hoje com o capítulo Caminhos para a Cessação do Sofrimento. Joana de Ângeles coloca, antes de elas iniciar os capítulos, ela coloca uns versos das Upanishads. As Upanishads são aqueles textos sagrados da antiguidade mencionado na literatura indiana, né? Na literatura védica. São os versos: Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. As Upanishads são consideradas pela tradição indiana, né, conforme eu falei, como a essência filosófica da mais antiga sabedoria dos Vedas. A era védica, ela foi de 4.500 anos antes de Cristo até 2.500 antes de Cristo. E a era pós-védica, ela é considerada como a era upanishádica. Com o surgimento das Upanishads, nós entramos em um período com sabor metafísico e cultural bastante típico, conforme está no livro das Upanishads de Yoga. Sendo assim, com essa introdução, nós passamos, propriamente dito, ao capítulo de hoje, né? Caminhos para a cessação do sofrimento. Quais são os caminhos para cessar o sofrimento com o objetivo da libertação dele e a plenitude da criatura? Joana de Ângeles, na introdução do livro, ela fala que esse conteúdo desse livro Plenitude, ela faz uma análise de alguns aspectos do sofrimento conforme a visão budista e a cristã. Veja bem, visão budista e a cristã, e propõe a solução espírita, em razão da atualidade dos postulados que constituem a doutrina do Consolador, convidando o homem aos seguintes aspectos: autodescobrimento. Segundo, vivências evangélicas. Terceiro, comportamento lúcido advindo do estudo. E quarto, ação iluminativa na trilha da caridade fraternal. Ainda na introdução, ela fala que o diamante bruto aguarda a lapidação para fulgir como estrela luminosa. Os metais necessitam da alta temperatura a fim de moldurarem-se a beleza e a utilidade. O rio cava o próprio leito por onde corre. E, igualmente, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade, e para tal o sofrimento, né, se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade. Vamos sublinhar isso.
conhecimento e força de vontade para cessar o sofrimento, né? E conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. E você? Está passando por algum sofrimento agora? Então a Joana nos fala uns aspectos do sofrimento. Que o sofrimento está vinculado à sensibilidade de cada um. Por isso eu fiz a pergunta. Variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. E ela fala dois extremos desta questão. A dor do bruto, a selvajada é perturbadora, explodindo em agressividade e loucura. No outro extremo, né, o sofrimento do esteta e do santo se expressam como anseio de liberdade, anseio de libertação e crescimento íntimo. O esteta, eu peguei o sinônimo, o significado, é a pessoa que aprecia e pratica o belo com valor essencial. Pessoa sensível ao belo, especialmente com obras artísticas. Você já tinha pensado nesse aspecto, né? Do santo e do esteta, esse aspecto como sofrimento? Vamos então ao capítulo propriamente dito. Você está com o livro aí? Logo no primeiro parágrafo, ela já inicia nos colocando, né, a seguinte questão: considerando que os sofrimentos são causados pelo desconcerto do espírito, né, que desarmonizam o fluxo de energia, permitindo a instalação das enfermidades físicas, mentais e morais. E a forma eficaz para que cessem deve atingir o seu fulcro gerador. E com essa ação, esse comportamento de atingir o fulcro gerador do sofrimento, com essa ação será interrompida a onda perturbadora. Então, né, confirma Joana de Ângeles que o desconcerto, tudo se inicia realmente no espírito, não é verdade? Ela continua: então na mente lúcida surgirá a tranquilidade encarregada de produzir a saúde, que se irradiará por todo o organismo, produzindo o equilíbrio. Olha, uma das metas, né? Mente lúcida para a gente adquirir a tranquilidade. Assim, os caminhos constituirão o seu remédio eficiente, os caminhos para a cessação dos sofrimentos, né? Enquanto não houver
uma consciência de saúde real, o ser transitará de um para outro sofrimento. Não é assim? Então, nesse capítulo, quais são os caminhos abordados por Joana de Ângeles, né? Primeiro ela fala meditação. Segundo, o amor. E terceiro, recolhimento interior. Não estão separados assim no livro. Vocês vão percebendo com a leitura que ela vai falar, introduzindo como meditação, vai nos falar do amor que é preconizado por Jesus, né? E o recolhimento interior. Sabe por quê? Joana vai nos conduzir nesse capítulo as reflexões mais aprofundadas sobre o amor, a bondade e a compaixão em direção a uma vivência extraordinária que nós veremos a partir do parágrafo do recolhimento interior, né? Que é essa em direção a essa vivência, né, que está em sintonia com a psicologia profunda e a proposta espírita, né, que é uma reflexão muito profunda que nós veremos nessa leitura, nessa reflexão, né, quando elas nos passam essa vivência, né, para que a gente faça este exercício inabitual, já vamos dizendo assim, já falando alguma coisa sobre isso, né? Não é essa proposta que ela vai nos fazer, é um comportamento diferente. Então, sobre a meditação, ela fala que a antiga sabedoria budista estabeleceu um sistema de meditação. Veja bem, a meditação é um sistema, né? Sistema de meditação, através do qual a saúde se instala e o sofrimento desaparece. Ela só apenas menciona, não entra mais em detalhes sobre, nesse capítulo, ela fala em outras partes do livro, que ela faz uma abordagem budista e cristã, ela menciona logo na introdução, como nós falamos, né? E ela fala, nessa meditação, ela fala somente isso, e nós faremos, em outra oportunidade, considerações, mais considerações sobre esta meditação budista, né? Na sequência, ela fala sobre o amor, como, eu acho, o principal caminho, né, para a cessação do sofrimento. Eu acho que todos nós temos essa consciência, né? Só que ela faz uma abordagem à luz da psicologia profunda, né? Com seus conhecimentos, com seus sentimentos já enobrecidos, né? Nos presenteando com essa poesia que é esse capítulo, essa poesia de reflexão e conhecimento. Então, ela fala que Jesus, portador de equilíbrio pleno, considerava o amor como uma causa única para a realização ideal do ser. Olha o que ela coloca.
a mutilação ou ausência do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo produz a insatisfação, o desajuste, o desequilíbrio da energia, tornando-se fator causal de doença dos sofrimentos. Ela considera que a ausência de amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, ela considera que é uma mutilação. Né? Isso nos traz profundas reflexões. Estava procurando aqui os 2 parágrafos seguintes para que a gente faça uma leitura. Ela fala que a somatização dos problemas emocionais que decorrem da insegurança e do medo, da mágoa, do ódio, do rancor e do ciúme é responsável por graves patologias orgânicas, assim como as diversas enfermidades físicas, produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis. Quando o amor, conforme o conceito de Jesus, assenhoreia-se do ser humano, vitaliza-o e irradia paz, gerando uma psicosfera rica de vibrações, de equilíbrio, graças às quais a saúde se exterioriza de forma positiva, inundando a vida de esperança, de altruísmo e de realizações edificantes. Agora passamos ao recolhimento interior, onde nós veremos essa extraordinária prática de uma vivência proposta por Joana de Ângeles. Esse parágrafo vai nos conduzindo, alguns parágrafos vão nos conduzindo aos poucos, né, a esta ideia dessa vivência. O recolhimento interior, mediante análise profunda dos recursos ao alcance, favorece o homem para que encontre os meios de fazer cessar o sofrimento. Recolhimento interior, né? Fazer essa análise dos recursos que você tem ao seu alcance. Que aí parte de uma outra etapa lógica. Nós estávamos na etapa do amor, agora vamos passar para uma outra etapa lógica. Né? Com esse recolhimento interior, avança-se na harmonização interior, propiciando a energia que preserva a saúde, um curso sem bloqueio. Portanto, uma irradiação em todos os sentidos, intercambiando com a vibração divina, razão essencial da vida. E aqui já ela coloca irradiação em todos os sentidos. Né? Vamos
guardar isso para a gente entender mais na frente. Inicialmente, deve o homem reconhecer, aí ela inicia a ideia. Essa vivência, quando eu li Joana de Ângeles, comecei a ler Joana de Ângeles, essa ideia dessa vivência foi a que me levou assim né, a já ficar apaixonado por Joana de Ângeles naquele início, em 2006, 2002, que eu comecei a ler e estudar Joana de Ângeles. Né? Veja bem, inicialmente deve o homem reconhecer todos os seres como se fossem a manifestação dos seus próprios pais, que lhe facultaram a vida física, especialmente a mãe. Aí já começa a entrar na ideia central dessa vivência, especialmente a mãe, pelo sacrifício que se impôs durante a gestação, o parto e a alimentação preservadora da vida nascida nas suas entranhas. Mesmo quando esta não haja sabido cumprir com os deveres livremente assumidos e aceitos, né? Ser mãe, um compromisso assumido e aceito. O fato de haver permitido que a vida se manifestasse concede-lhe o crédito para ser exemplo a ser considerado. Então, ela continua a transferir para todos os seres vivos a imagem materna, certamente, né? Ela frisa bem isso aqui, sem a visão psicanalítica dos tormentos da libido. Sem a visão psicanalítica dos tormentos da libido. Porém, com sentimentos de respeito e de ternura, constitui o primeiro passo para uma autorrealização pessoal, para o equilíbrio da emoção, libertando-se internamente de quaisquer reminiscências amargas ou perturbadoras, que são matrizes ocultas de muitos distúrbios comportamentais geradores de sofrimento. Veja bem, essa transferência para o outro. Então nós vamos ver, né, que além do amor a si mesmo, o amor ao próximo, né, conduzem à cessação do sofrimento. E ela sugere aqui essa prática extraordinária. A imagem da mãe, de alguma forma, respondendo por muitos conflitos que nós sabemos, né, que muitas mães, né, são castradoras, muitas mães prenderam demais, soltaram demais, e outros conflitos que, né, que todos conhecem, né? Mas ela fala que é também, a imagem da mãe é também criadora de saudáveis estímulos, seus sacrifícios e dedicação, as horas infindáveis de vigília e de renúncia de si mesma em favor da prole, as melodias que cantou nos ouvidos dos recém-nascidos e todas as promessas que se foram tornando realidade merecem ser levadas em conta, repensadas e transferidas para todo ser senciente.
Vocês, mães, sabem muito bem disso, né? As músicas que cantaram, né? Como embalaram seus filhos desde o início. Então, veja, esta imagem da mãe dita nessa sensibilidade por Joana de Ângeles é importante que a gente assimile para que entenda a vivência que ela fará a seguir, que a proposta da vivência que ela fará a seguir. Veja bem, então ela começa: diante de agressões ou submetido a dificuldades pelo seu próximo, quando você for submetido a dificuldades ou agressões pelo seu próximo, irritado ou cínico, perverso ou escravocrata, enfermo em qualquer hipótese, né? Deve-se considerá-lo como se fosse a mãe, em um instante de fraqueza ou cansaço, carente de carinho e amizade. Então, você olha para ele e não vê ele. Considere como se fosse a mãe dele. Em vez da sua reação também agressiva, do repúdio ou da indiferença vingadora, a paciência generosa, a oportunidade para a reflexão, a desculpa sincera, nenhum ressentimento, nem amargura. É esse que ela está sugerindo para o nosso comportamento, em vez de a reação também agressiva, de repúdio, de indiferença, para quem não está nos dirigindo. Essa ação lamentável. Então ela fala que esse comportamento libera-o do azedume, do ódio e do rancor, responsáveis por enfermidades que se infiltram com facilidade e que são difíceis de serem erradicadas. Num prolongamento da afetividade, ela fala, a consideração pela mãe natureza também, aí ela acrescenta, pela mãe natureza, ressalta como de importância fundamental para o equilíbrio ecológico, por consequência de todos quantos contribuem para a sua harmonia. Então ela vai falar aqui, ver, portanto, em todos os seres vivos a projeção materna positiva, agradável, proporciona forças para a preservação ou restauração da saúde, para a liberação dos sofrimentos e do bem-estar, que são condições essenciais para a felicidade. De imediato, após a reflexão vivência deste postulado, descobrir a bondade que dorme em todos os seres e necessita ser despertada, estimulada, a fim de que se frondeje, enflorescendo e produzindo frutos bons. Né? Então, essa é a vivência. Em todas as circunstâncias, você pode aumentar essa visão, não só para aquele que agride, mas para aquele que está triste, né? Para aquele que passa por momentos difíceis de saúde, seja algum comportamento. Quando você cruza com alguém na rua, com um olhar, com um semblante, né? Enraivecido, não com você, mas com o outro, com a vida, ou com, né? Ou em profundo constrangimento, né? Olhe para ele,
né? Enxergue, transfira essa visão materna positiva. Enxergue ali a mãe dele que não está passando por um bom momento naquele instante, né? Eu, às vezes, nesse exercício, né, caminhando ainda no início desse exercício, desde quando eu li, né, é um processo lento que a gente vai caminhando, né? Eu passei a ver, às vezes, levando a lembrança na fisionomia, transferindo a imagem da minha própria mãe, né? Já considerando, né, que ela não estava passando, então esse envolvimento da sua emoção, do seu sentimento materno que envolve você, o próximo, a todos, dentro de casa, fora de casa, em todas as circunstâncias, né? Então, ela fala: além e acima das nuvens sombrias há espaços transparentes e infinitos que os limites das borrascas não alcançam. No interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. E agora eu vou, né, começando o nosso término da nossa reflexão desse estudo, vou ler uma das metáforas mais bonitas, mais extraordinárias e mais ricas que eu considero de todas que a Joana de Anjos criou e estão nas obras todas delas, né? É a seguinte: não há ninguém que não possua bondade interior. Há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora a fim de brilhar com alta potência. É uma das metáforas mais lindas, acho que a mais linda que eu já li. Há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada. Então, meus irmãos, terminamos aqui o nosso estudo da noite de hoje com também um parágrafo, 2 parágrafos que estão nesse livro, nesse capítulo, que Joana de Ângeles nos coloca: sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. A vida é impossível sem o amor. Muita paz, fiquem com Deus. Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos dos livros da série psicológica da Joana de Ângeles. E hoje, com o livro Jesus Atualidade, nós nos despedimos do estudo, é o último capítulo, são 20 capítulos e nós vamos estudar hoje o capítulo 20, Jesus e Inimigos. Então, na próxima semana já estaremos com o estudo da parte
desse livro do Jesus à Luz da Psicologia Profunda, Jesus Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Também é um livro bem profundo, bem interessante. Tenho certeza que todos vão gostar. Esse capítulo da Joana, Jesus e Inimigos, quando eu comecei a preparar, eu achei que íamos fazer uma reflexão mais profunda sobre a parte de amar vossos inimigos, né? Sobre essa passagem de Jesus. Vamos utilizar, mas na verdade não é o enfoque que ela traz para nós nesse capítulo. Nós vamos entender por quê. Na verdade, ela inicia o capítulo trazendo para nós uma análise social. E olha que o livro foi escrito em 1989, então são 3 décadas atrás que ela escreveu, fez essa análise da sociedade, nos falando que o progresso tecnológico ele nivela os homens em uma só faixa, produzindo um tipo de desigualdade, de igualdade desumanizadora, produzida pelo consumismo. Ou seja, que a comunidade é tida como feliz em razão de dos instrumentos eletrônicos de que dispõe, automóveis, daquilo que consome, né? Então, considera-se a felicidade aquilo que nós adquirimos pelas posses que temos, né? E isso foi em 89, nem tinha tantos equipamentos e instrumentos eletrônicos como nós temos hoje, né? Então, ela vem trazer isso para nós, esse nivelamento que ela fala, né? Que traz esses modismos, gera comportamentos mesmista que ela usa, em que os indivíduos se imitam, com enfraquecimento dos ideais, da ética, da família e da criatura em si mesmo. Então, isso causa, ele é sufocado pela falta de humanidade. Ele busca refúgio nos partidos políticos, nos clubes sociais e desportivos, nos aglomerados, temendo enfrentar-se, ela coloca. Inclusive no final dessa primeira parte, que ela sempre divide, né, os capítulos em 3 ou 4 partes. E ela fala que nós nos perdendo essa humanidade, né, a gente vê inimigos em toda parte, né, e buscamos enfrentá-los. Nós permanecemos na multidão, mas com insuportável soledade. E fiquei refletindo aí sobre, inclusive ela coloca, né, os clubes desportivos. E o enfoque dela é exatamente essa questão, os principais inimigos realmente, ela já fala isso em outras partes da obra, né? Os principais inimigos e os mais cruéis a serem enfrentados estão no imo da alma, no imo do ser humano. Essa é a primeira parte que ela faz essa análise. E numa segunda parte ela inicia falando de Jesus, né? Que Jesus ele soube identificar esses inimigos mais cruéis, aqueles que vivem no imo das próprias criaturas. Mas ele levava cada um a auscultar-se e adentrar-se, a fim de extirpar as matrizes do mal em desenvolvimento. Logo após, ele estimulava-os ao crescimento pessoal. Aí nós podemos trazer o exemplo, né? Ela traz um exemplo, mas também achei interessante o exemplo da mulher adúltera, que já foi usado em várias análises aí. Além dele fazer aqueles que estavam acusando fazer essa análise interna das próprias imperfeições, né? Ele também estimula o crescimento da mulher. Né? Onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso, vai e não peques mais. Então, além dele nos impelir para essa análise interna, ele também estimulava ao crescimento, ela fala isso. Então, ela coloca aqui, ó, nessa parte, que ele ouvia os interlocutores, mas não adiantava dissimular, né, o verdadeiro motivo. Ele conseguia, o seu olhar, né, pela sua superioridade no moral, ele conseguia desnudar as nossas imperfeições, né? Ele conhecia nossos defeitos melhor que nós mesmos, né? Podemos dizer assim, né? Então, ela continua falando dele ainda um pouco, que inclusive ela traz um exemplo bem interessante do Simão Pedro, da questão de ter negado Jesus 3 vezes, né? Ela coloca que depois que ele caiu em si, né, da terceira negativa, que ele teve uma explosão de lágrimas, que está narrado no Evangelho, né?
E essa explosão foi uma catarse liberativa do arrependimento que poderia até levar ele a um suicídio, como aconteceu com Judas, né? Ela traz esse exemplo de Pedro. Mas ele, na verdade, depois disso, dessa catarse, ele se reergueu, venceu o inimigo íntimo do medo, ela coloca, e se dedicou o resto da vida em serviço de reparação ao bem. Né? E Jesus aceitou essa oferta dele. O mestre, por conhecer Pedro, ele anunciou essa defecção e essa fragilidade, né? Apontando esse inimigo interno dele. Esse é o exemplo que ela traz para a gente desse inimigo interno. Então, aí na verdade, assim, para chegar nessa análise que ela faz dos inimigos internos, eu achei interessante trazer aqui para a gente uma reflexão que foi feita lá pela equipe, lá o Saulo César, do Evangelho por Emmanuel, que eu acompanho ele todo dia, 7h35, ele tem uma live diária de 7h35, de 10 minutos, 12 minutos. E ele fez algumas semanas atrás, a semana inteira de análise sobre o versículo que está em Mateus 5,44. E cada dia ele analisava um ponto. Ele colocou como 7 passos para entender o amor aos inimigos. Então, essa análise que a Joana traz nesse capítulo é exatamente o último passo. Então, a parte mais difícil é aquela de nós não nos precavermos e nos prevenirmos de forma doentia, que ela coloca aqui, perturbadora. Ou seja, para a gente não ver inimigo fora, né? Para a gente combater exatamente os que estão dentro. Mas para a gente chegar nesse nível, existem esses outros passos aí que ele colocou, que eu achei interessante a gente fazer o link aqui. E esse material, até perguntei se podia usar no curso, ele respondeu que o direito autoral de tudo isso é do Cristo. Então o material está disponível lá no Telegram do Evangelho por Emmanuel. Vocês podem acessar, porque cada passo desse tem uma mensagem comentada pelo Emmanuel do versículo de Jesus. Então é só vocês acessarem o Telegram, que tem lá um arquivo em PDF com todas as mensagens individualizadas de cada passo. Eu não trouxe para não ficar muita leitura, né? Quem tiver interesse. Então ele coloca para a gente que o primeiro passo seria reconceituar o móvel da ação dos adversários. Ou seja, os adversários muitas vezes agem movido não por intenção, mas por doença, cegueira ou equívoco, ele coloca. Um segundo passo seria o mal se cura com o bem. Nós temos essa consciência, né? Que todos nós precisamos de educação, orientação e auxílio. E por isso nossa atitude perante os adversários deve ser sempre de ofertar aquilo que diminui o mal e não o que agrava. O terceiro passo colocou não deixar que o adversário determine a nossa conduta. É bem interessante esse, né? Porque às vezes é o nosso ímpeto do esforço. Então, se o inimigo grita, silenciemos. Se ele agride, desculpemos. Se ele calunia, continuemos servindo e amparando. Nunca deixe que a atitude impensada do adversário sirva de modelo para a nossa conduta. Interessante porque, na verdade, se nós pararmos para analisar a questão do Deus justo, do Deus bom e infinitamente misericordioso, né, ele não sai distribuindo adversários em nossas vidas. Então, esse é o convite até que a Joana nos faz, né? É de não ver adversários, porque, na verdade, isso não condiz com a bondade de Deus, né, com o amor de Deus. O que se nos apresenta na vida são desafios e oportunidades e que nós devemos aproveitar para o nosso crescimento. Aquele que às vezes é nosso adversário, que consideramos como nosso adversário, é na verdade um instrumento da providência divina para o nosso despertar, né, das nossas potencialidades que estão adormecidas, né? Então, quarto passo, ele coloca aí lá como entender que o perdão beneficia e liberta quem perdoa. Que o primeiro e maior beneficiário do perdão é quem perdoa, porque quem assim procede imuniza a própria alma contra os males do rancor, da mágoa e do ódio, e se liberta para avançar em novos horizontes. Um quinto passo seria cultivar a simpatia e a cordialidade, tendo por base a compaixão. Todas as expressões de vida são sagradas, mesmo as mais equivocadas.
cultivemos a compaixão para que ela seja o alicerce de atitudes e simpatia, de simpatia, afabilidade, cordialidade, onde quer que passemos, né? O sexto passo, antes de entrarmos no da Joana, seria reconhecer os adversários como professores gratuitos. O adversário é aquele que muitas vezes nos auxilia a ver necessidades e defeitos que nem os amigos têm coragem de nos dizer. Nos auxiliam a manter a vigilância e atenção e a cumprir com as nossas responsabilidades diligentemente. Por isso mesmo, às vezes, são nossos melhores professores. Então, estou trazendo de maneira sucinta aqui, rápida, né? Mas cada tópico desse, ele faz uma reflexão lá, é uma aula. Então, assim, é só para a gente embasar, antes de entrar na reflexão que a Joana traz no capítulo, que é o sétimo passo dele lá. E segundo ele, cada um, para você chegar no outro, você precisa construir o anterior, para você conseguir visualizar o próximo. Um sétimo passo, que é o que nós vamos trocar a ideia da Joana aqui, é que os verdadeiros inimigos de nossa felicidade são os que acalentamos na alma, quais sejam orgulho, egoísmo, desânimo e pessimismo, maldade e crueldade. Então, aí tenhamos a necessária prudência e estar muito atentos aos verdadeiros inimigos de nossa felicidade. As feridas, os adversários externos chegam e passam. As feridas que causam cicatrizam com o tempo. Mas os adversários que acalentamos em nossa alma são os verdadeiros adversários da nossa felicidade, crescimento e de paz. E é exatamente sobre esse sétimo passo que a Joana coloca aí, depois que ela faz essa análise da sociedade, né, das nossas criações mentais de adversários, né? Depois que ela fala sobre Jesus, como que Jesus encarava isso, e dá o exemplo de Pedro, ela entra nas orientações, que é a parte final do capítulo. Né? Então, sobre esse sétimo passo, ela traz isso para nós, que é o combate aos inimigos íntimos. Então, ela nos orienta nesse sentido. Coloca, não temas enfrentar suas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que tua emoção o alcance. Não tenhas medo desses adversários que convives sem saber. Identifica-os um a um, desembaraçando-te logo após da pressão que exercem sobre ti. Recupera tua humanidade, sendo tu mesmo. Convive com todos do grupo social sem seguir os modelos. Ela coloca esses modelos aí, no caso, os modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. Permanece aberto à renovação, à diversidade e à tua própria identidade. Então, novamente, né, você vê que essa questão dos inimigos, como vários outros tópicos que ela trouxe nesse ponto, nós voltamos àquela questão do autoconhecimento, né, da análise sincera, sem culpa, sem desculpismos, né, sobre as nossas próprias imperfeições. E nós estamos aqui exatamente para descobri-las e combatê-las, né, de uma vez por todas. E o Evangelho de Jesus é caminho para isso. Então, esse é o último capítulo. Espero que vocês tenham gostado do estudo desse livro. Nós podemos retomar, né, dependendo do vínculo com algum outro tópico, a gente pode retomar um outro capítulo, uma outra parte. Ela termina falando que, desprovido de prevenções e precauções perturbadoras, gozarás de otimismo, fator essencial a uma vida sadia e a um interrelacionamento social saudável. Então, as mensagens que eu mencionei antes de entrar no sétimo passo da Joana, do combate aos inimigos íntimos, eles estão todos no livro Evangelho de Mateus, né? Evangelho por Emmanuel, dos comentários desse versículo aqui, que é o 5,44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos
e orai pelos que vos perseguem. Especificamente no item do 7º passo, ele tem uma mensagem intitulada Inimigos que não devemos acalentar, que está também no livro e está também no material resumido exatamente sobre esse versículo lá no Telegram. Então, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Semana que vem já estamos no próximo. E agradeço a atenção de todos. Tenham uma boa noite, ótima semana e até o próximo estudo. Queridos colegas, ótima noite. É com grande alegria que damos início a essa noite do estudo da meditação. O tema proposto é humildade. Jesus, nosso grande mestre, é o exemplo a ser seguido. Joana de Ângeles, em sua obra, coloca a humildade como sendo uma virtude que podemos desenvolver. Entender o que é humildade nos auxilia a nos compreender melhor e compreender o próximo. A humildade nos faz reconhecer as nossas imperfeições, sem culpas e sem julgamentos. A humildade ensina-nos que não precisamos nos comparar a ninguém, que devemos buscar a simplicidade, agradecendo tudo o que temos e aceitar as dificuldades, reconhecendo-as como desafios para a nossa evolução. A humildade nos motiva a ter compreensão e respeito para com o nosso semelhante. Iniciemos, então, a preparação para a meditação e o acolhimento de nós mesmos, desenvolvendo a humildade em nossas vidas. Busquemos uma posição confortável. Se preferirem, pode ser sentados, mantendo a coluna ereta, apoiando os pés no solo, buscando, neste momento, concentrar no exercício dessa meditação. Vamos ouvir a música, deixando as preocupações, as inquietações, apenas tentando, com o auxílio de uma respiração, concentrarmos neste momento, no agora. Vamos inspirar, deixar a caixa torácica se expandir, sentindo o movimento dessa musculatura, sentindo o seu corpo, apenas prestando atenção, sem nenhum tipo de julgamento ou expectativas, apenas sentindo. Vamos lá, inspire, segure um pouco,
Depois expire. Novamente, sinta o ar entrando, enchendo os pulmões, e depois, no movimento de expiração, vagarosamente, soltando o ar, aliviando as tensões, relaxando. Mais uma vez. Fixando agora a sua atenção no couro cabeludo, concentrando na musculatura, eliminando as tensões, relaxando a musculatura da testa, soltando as pálpebras, relaxando a face, os lábios, soltando as tensões, afrouxando os músculos do pescoço, dos ombros, relaxando o braço esquerdo, a mão esquerda, o braço direito, a mão direita, levando a atenção para as costas, deixando relaxar toda a musculatura, até a parte do cóccix, sentindo as tensões sendo aliviadas, relaxando o tórax, o abdômen, o ventre, o baixo ventre, as pernas, os joelhos. Sinta a parte inferior das suas pernas, as panturrilhas. Inspire e expire suavemente, relaxando, relaxando os pés, os dedos dos pés, relaxa, sinta o bem-estar que você pode adquirir apenas prestando atenção no seu corpo,
aliviando as tensões, afrouxando a musculatura, permitindo que os pensamentos surjam e deixe-os seguir seu caminho natural. Eles aparecem e desaparecem. Vamos agora buscar em nossas lembranças um local acolhedor onde você pode sentir-se pleno, alegre, revitalizado. Pode ser um campo, um jardim florido, uma praia, transfira-se para este local. Sinta a natureza, olhe ao seu redor, enxergue os detalhes, as cores, sinta os aromas. Sinta o calor dos raios solares a tocar a sua pele. Sinta a brisa. Caminhe. Permita seus pés tocar a superfície. Perceba a textura. Pode ser um gramado, uma via de terra, areia da praia. Olhe a natureza, exuberante em cores. Pode haver algum animal, algum pássaro. Ouça os ruídos, os gorjeios, o assovio do vento nas plantas, o movimento suave no bailar da natureza em festa. Caminhe mais um pouco. Logo à frente,
você vai avistar um banco colocado embaixo de uma grande árvore, cuja sombra lhe convida a sentar-se neste banco e observar um outro ângulo do local onde você se encontra. Assente-se. À sua frente, uma grande tela vai surgir. Nessa tela, você vai conseguir visualizar os seus pensamentos, como um filme que vai se desenrolar em sua frente. No exercício da humildade, em contato com essa natureza acolhedora, vamos buscar alguma atitude, algum sentimento que você já identificou como uma imperfeição que precisa ser burilada. Apenas observe, sem julgamento, sem culpa. Deixe vir à sua mente algo que você gostaria de reparar. Pode ser uma atitude de egoísmo, uma atitude de orgulho, uma vaidade ligada à estética física, uma vaidade ligada a algum aspecto intelectual, uma situação em que você se achou mais importante e melhor que alguém. Pode ser uma infidelidade, pode ser agressividade. Nesta tela você vai rever a sua vida em algum momento que você identifica algo que você gostaria de mudar. Olhe para você. Neste momento, aquela imagem refletida na tela vai ganhar vida, vai se materializar. Está vindo
em sua direção. Olhe para você, nos seus olhos, e convide-o a sentar-se ao seu lado. Hoje, você pode conversar consigo mesmo. E compreender que no nosso processo evolutivo, os erros e os enganos nos auxiliam no entendimento, sem culpas, mas buscando a compreensão e a mudança necessária. Diga a você mesmo que hoje você é fruto das experiências do passado e que seu grau de compreensão é graças à trajetória que foi percorrida. Sinta-se feliz de poder identificar algo a ser modificado. Agradeça pelos erros, pelos desenganos, porque eles permitiram chegar aonde está. Olhe para você, aceitando o seu atual momento, sabendo que o processo evolutivo continua e só conseguimos atingir patamares mais evoluídos quando nos livramos da culpa que nos aprisiona ao passado, que nos limita, que não permite que tenhamos coragem para dar o próximo passo. Acolha-se. Sentindo gratidão pelas experiências, gratidão a Deus pelo livre-arbítrio, porque é só através do exercício é que vamos nos burilando e aperfeiçoando. Olhe para você num grande gesto de amor. Se abrace e deixe
que vocês possam se fundir novamente numa única pessoa, fortalecidos para um novo caminhar. Levante-se, sinta a natureza a seu redor e a alegria de poder aceitar-se como é hoje. E certo de que através da compreensão, através dos estudos, alcançará um novo patamar evolutivo. Inspire, expire suavemente. E agora, voltando ao ponto de origem, vamos mexendo os braços, as pernas, inspirando e expirando suavemente. Desejo que esteja bem. Um grande abraço e até o nosso próximo